Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e hoje venho compartilhar com os irmãos um testemunho que só o Senhor poderia ter escrito em minha vida. Não é um relato fácil de contar, porque cada palavra me faz lembrar dos dias mais difíceis que já passei. Mas também é um testemunho de fé, de oração e da fidelidade de Deus que não desampara os seus filhos. Se este relato puder fortalecer a fé de pelo menos um irmão ou irmã que esteja passando por alguma prova, então valeu a pena reviver cada detalhe. Tudo começou quando eu tinha 16 anos. Na época eu era um jovem como muitos outros na congregação. Participava dos cultos, cantava nos hinos, ajudava nas tarefas da casa de oração e sonhava com o futuro. Não tinha nenhum problema de saúde aparente, apenas um cansaço que eu atribuía aos estudos e ao trabalho. Mas com o tempo, esse cansaço foi ficando mais intenso. Eu acordava pela manhã com o corpo pesado, como se tivesse carregado pesos a noite toda. Minhas pernas doíam sem motivo, e às vezes sentia uma dor aguda nas juntas, como se algo estivesse inflamado por dentro. Achava que era crescimento, ou talvez muito esforço na escola, então não dei muita importância. Até que um dia, durante um culto de domingão, senti uma dor tão forte no baixo ventre que quase não consegui ficar em pé para cantar. Tive que me sentar, e mesmo assim a dor não passava. Meus pais, preocupados, me levaram ao médico na semana seguinte. Foi o início de uma longa jornada de exames, consultas e incertezas. O primeiro médico disse que poderia ser apendicite, mas os exames não confirmaram. Depois, suspeitaram de uma infecção urinária, mas os remédios não faziam efeito. Passaram-se meses e a dor só piorava. Eu emagreci sem querer, minha barriga incharam de um jeito estranho, e minha energia foi sumindo. Cheguei a um ponto em que não conseguia mais subir um lance de escada sem parar para descansar. Foi então que um médico, depois de muitos exames de sangue, suspeitou de algo mais grave. Ele me encaminhou para um hematologista, um especialista em doenças do sangue. Lembro como se fosse hoje do dia em que entrei naquele consultório com meus pais. O médico, um homem sério, olhou para nós e disse: após analisar todos os exames, suspeitamos que Lucas tenha uma doença chamada doença de Gaucher. Meus pais olharam um para o outro sem entender, e eu, na minha inocência de jovem, perguntei: o que é isso, doutor? Ele explicou que era uma doença genética rara, em que o corpo não consegue quebrar certas gorduras que se acumulam nos órgãos, especialmente no fígado, no baço e na medula óssea. Disse que não tinha cura, apenas tratamento para controlar os sintomas, e que eu teria que fazer exames mais detalhados para confirmar. Naquele momento foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Uma doença sem cura? Como assim? Eu era tão jovem, tinha tantos planos. Minha mãe chorou ali mesmo, e meu pai, que sempre foi um homem de fé, segurou firme, mas eu via o desespero nos olhos dele. Saímos do consultório em silêncio. No caminho para casa, minha mãe só conseguia dizer: meu Deus, por quê? Eu não tinha palavras. Só conseguia pensar: será que vou morrer jovem? Será que nunca vou poder trabalhar, casar, ter uma família? Chegando em casa, meu pai reuniu a família e disse: vamos orar. E foi o que fizemos. Joelhados no chão da sala, chorando, clamamos a Deus como nunca antes. Meu pai orou com uma fé que eu nunca tinha visto nele: Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. Se os homens não têm resposta, o Senhor tem. Curai o nosso Lucas não por nós, mas pela tua glória. Que o teu nome seja engrandecido nesta prova. Minha mãe não conseguia falar, só chorava e balbuciava: Jesus, tem misericórdia. Eu, por minha vez, só conseguia repetir: Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, me dá forças para suportar. Os exames confirmaram o diagnóstico algumas semanas depois. Doença de Gaucher tipo 1, a forma mais comum, mas ainda assim grave. O médico explicou que eu teria que fazer reposição enzimática pelo resto da vida, uma medicação cara e que nem sempre estava disponível no sistema público de saúde. Disse também que com o tempo poderia desenvolver problemas nos ossos, anemia severa e até complicações neurológicas. Minha mãe desabou. Meu pai, mesmo abalado, disse: vamos confiar em Deus. Ele sabe o que faz. Mas a realidade foi batendo a porta. As dores pioraram. Meu baço cresceu tanto que parecia que eu estava grávido. Minha barriga ficava dura e dolorida, e eu não conseguia mais usar roupas apertadas. As pernas doíam tanto que eu mancava ao andar. Cheguei a fraturar um osso do pé sem nem cair, só de pisar errado, porque meus ossos estavam fracos. Os médicos disseram que era comum na doença, que os ossos ficavam porosos como esponja. Foi um dos momentos mais humilhantes da minha vida, um jovem de 17 anos tendo que usar muletas para não quebrar os ossos ao caminhar. A congregação soube da minha situação e começou a orar por mim.
Os irmãos mais velhos vinham em casa, colocavam as mãos sobre mim e clamavam a Deus. Lembro de uma irmã, a Dona Maria, que toda vez que me via dizia: "Não desanimes, filho. Deus é fiel. Ele vai te curar." Eu queria acreditar, mas era difícil. Às vezes à noite, quando a dor não me deixava dormir, eu olhava para o teto e perguntava: "Senhor, por que eu? Por que uma doença sem cura?" Mas nenhuma resposta vinha. Um dia, depois de um culto de quarta-feira, o irmão que presidia a reunião pediu para que todos orassem por mim. Foi um momento muito forte. Todos se ajoelharam, e eu fiquei no meio com as mãos de vários irmãos sobre a minha cabeça. Eles oraram com lágrimas, com uma fé que me comoveu. Um irmão mais velho, o irmão João, que já tinha passado por muitas provas na vida, orou assim: "Pai Celestial, Tu és o Deus que faz maravilhas. Não há doença que Tu não possas curar. Seja feita a Tua vontade na vida deste jovem. Mas se for do Teu agrado, toca nele agora mesmo, como tocaste nos leprosos, nos cegos e nos paralíticos. Que a Tua glória se manifeste aqui hoje." Aquela oração me marcou profundamente. Mas os dias passaram, e nada mudou. A dor continuava, os exames mostravam que a doença estava progredindo, e eu comecei a me sentir como se Deus não estivesse me ouvindo. Cheguei a questionar minha fé. Será que Deus não quer me curar? Será que eu não tenho fé suficiente? Essas dúvidas me atormentavam. Até que um dia, em um culto de domingão, o irmão que pregava falou sobre a história do homem que estava doente havia 38 anos à beira do tanque de Betesda. Ele disse que Jesus perguntou ao homem: "Queres ser curado?" E aquelas palavras ecoaram no meu coração: "Queres ser curado?" Naquela noite em casa, depois do culto, eu me ajoelhei sozinho no meu quarto e disse a Deus: "Senhor, eu quero ser curado. Não por mim, não pela minha vontade, mas porque eu sei que o Senhor é poderoso. Se o Senhor quiser, eu aceito ficar doente a vida toda. Mas se o Senhor tiver misericórdia de mim, eu peço: cura-me. Não pelos médicos, não pelos remédios, mas pela Tua mão poderosa. Que todos saibam que foi o Senhor quem me curou." E chorei muito naquela oração. Foi um choro de entrega, de desespero, mas também de esperança. Na semana seguinte, eu tinha uma consulta marcada com o hematologista para ajustar a medicação. Mas na véspera dessa consulta, algo estranho aconteceu. Eu estava deitado na cama, sentindo as dores de sempre, quando de repente senti um calor intenso no meu corpo, como se alguém estivesse passando as mãos sobre mim. Não era febre, não era nada físico. Era uma sensação de paz, de algo sobrenatural. E então, como se fosse um sonho, ouvi uma voz suave, mas clara dizer: "Filho, levanta-te. Estás curado." Não era uma voz audível, mas era real. Eu senti no meu espírito. Assustado, levantei-me da cama e comecei a andar pelo quarto. As dores nas pernas tinham sumido. Passei a mão na barriga, e o inchaço parecia menor. Corri para o espelho e olhei. Meu rosto, antes pálido e abatido, estava com uma cor diferente. Chamei meus pais, que vieram correndo, achando que algo ruim tinha acontecido. Mas quando me viram andando sem muletas, sem mancar, com um sorriso no rosto, minha mãe caiu de joelhos e começou a louvar a Deus. Meu pai, emocionado, disse: "Deus ouviu nossas orações." No dia seguinte, na consulta, o médico ficou boquiaberto. Ele me examinou, pediu exames de sangue urgentes e não conseguia acreditar no que via. Meu baço havia reduzido quase a metade do tamanho anterior. Meus exames de sangue, que antes mostravam alterações graves, estavam quase normais. Ele disse: "Isso não é possível. Doença de Gaucher não regride assim tão rápido. Não há explicação médica para isso." Eu sorri e disse: "Doutor, tem uma explicação sim. Deus me curou." O médico, que não era crente, ficou em silêncio por um momento. Depois balançou a cabeça e disse: "Bem, continue fazendo os exames de acompanhamento, mas pelo que estou vendo, você está em remissão. É um milagre." Saímos dali dando glórias a Deus. Nos dias seguintes, os exames confirmaram: minha medula óssea estava se regenerando, meu fígado e baço voltaram ao tamanho normal, e as dores nunca mais voltaram. Hoje, 5 anos depois, vivo uma vida normal. Trabalho, ajudo na congregação, e não tenho mais nenhum sintoma da doença. Os médicos ainda não entendem como isso aconteceu, mas eu sei. Foi Deus. Foi a fé da congregação, foram as orações dos irmãos, foi a misericórdia do Senhor que olhou para um jovem frágil e disse: "Basta. Você está curado." Não posso dizer que nunca mais tive dúvidas ou medos. Às vezes, quando sinto uma dorzinha aqui ou ali, o pensamento vem: será que voltou? Mas então me lembro daquela noite, daquela voz, daquela paz, e sei que Deus é fiel. Ele não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em cada uma delas. E quando Ele decide agir, ninguém pode impedi-lo. Hoje, sempre que tenho oportunidade,
Compartilho este testemunho com os irmãos, especialmente com aqueles que estão passando por enfermidades ou provas difíceis. Digo a eles, não desanimem. Deus ouve as nossas orações. Ele pode não agir no nosso tempo, nem da maneira que esperamos, mas Ele age. E quando Ele age é para a sua glória. Que este testemunho sirva para engrandecer o nome do Senhor em nossa congregação. Que cada irmão e irmã que ler estas palavras saiba que Deus é real, que Ele cura, que Ele livra, que Ele sustenta. E que no final de todas as nossas provas, poderemos dizer como o salmista, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Deus toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.